Olá! Lá na rede vizinha tem hã, os filtros, mas aqui não tem os filtros para gravar o vídeo. Um ótimo 2026, o início de ano maravilhoso. E para ser maravilhoso, precisamos ter atitudes. Para quem não me conhece, me chamo Maria, sou terapeuta. E hoje vamos falar sobre vícios. Eu vou ler um pouquinho por causa que eu quero ler como está aqui realmente, para a gente entender sobre o comportamento do ser humano. O vício humano é aquilo que desejamos, mas não conseguimos parar de querer. E identificar esses padrões é o primeiro passo para dominar a própria vida. O ser humano pensa que ele é guiado, né, pelas próprias atitudes durante o dia, ao longo, né, da vida, mas geral é mais comandado pelo inconsciente, no piloto automático e pelos vícios. É algo que a pessoa repete e fica ali dominando. O vício 1, vício de sentir-se necessário. Criação de relações baseadas na necessidade de ser essencial. Quando isso se torna excessivo, gera dependência, carência, controle, torna a convivência inconveniente ou chata. O sentir-se necessário, isso pega muito e as pessoas e trava a vida, por causa que a pessoa ela quer. Um exemplo, numa roda de amigos, a pessoa, Deus o livre, ela deixar de participar de um evento, de um compromisso, né, que o grupo cria, um evento público pode ser, desde um passeio, e a pessoa ela quer estar lá, ela quer ser necessária mesmo, que ela tenha outros compromissos que vão acrescentar na vida dela, que vai crescer, que ela vai evoluir, mas ela daí é como se ela não tivesse um domínio próprio da vida, mas ela quer estar incluída lá, ela quer sentir-se necessária. E isso vem muito, né, da carência da pessoa, dela se sentir útil, ela quer se sentir o tempo todo. E o vício 2, da esperança passiva. A esperança de que certas pessoas ou situações se consertarão sozinhas. Manifesta-se através da preguiça, passividade, mediocridade, dependência e procrastinação. Aqui é a famosa espera, né? A doce e grande espera. Espera nas relações. A pessoa pensa que quando trocar de político, quando trocar de presidente, quando tal pessoa decidir, quando o outro mudar, quando o cônjuge tomar uma atitude e mudar. E isso não vamos muito longe para a gente entender esse contexto. Principalmente as mulheres. As mulheres, elas pensam, tem uma tendência, né, de querer mudar o outro, de querer mudar o homem, né? E a mulher vai indo, e vai indo, e vai indo, vai fazendo tudo que ela pode pelo relacionamento, até que ela tá esgotada, exaurida. Esse é só um exemplo para a gente compreender. E nas amizades também, né? A pessoa pode, tanto homem quanto mulher, pode pensar, né, que vai mudar, né? E na verdade não, tem situações que não vai mudar. E até aqui vem muito do ego, né, do ser humano, de esperar, né, que vá mudar, né, e quando não vai mudar. E o 3, vício do insider, saber primeiro. A compulsão por saber as coisas antes dos outros e a necessidade de provar esse conhecimento gera cobiça, ganância e a postura de fofoqueiro. Aqui ele vem muito parecido ali do vício, do primeiro vício, né, do sentir-se necessário.
a pessoa, ela até eu já vi uma pessoa falando assim que mesmo que ela não procure os problemas procuram ela, né? Isso existe muitas pessoas por aí que a pessoa ela quer sentir-se necessário, né? E dela quer ficar a par de tudo o que está acontecendo. Mesmo que ela não vá resolver, mesmo que não tenha nada a ver com a família dela, nem com o dia a dia dela, ela não tem nada a ver com aquela situação, mas ela quer resolver o problema de todo mundo, ela quer saber tudo o que está acontecendo ao redor. E isso, na verdade, é um vício, né? Por causa que a pessoa, ela quer não chega a ser uma fuga de si mesma, né? A pessoa se ocupa tanto com as coisas dos outros, né? Para não olhar para as próprias emoções. E o vício 4. Vício em encontrar culpados. É mais cômodo para o cérebro culpar o outro do que assumir a própria responsabilidade. Este vício alimenta a baixa autoestima, a fragilidade emocional e a postura de vítima. Esse vício aqui é quando a gente pensa, né, que a gente é o alecrim dourado que nasceu no campo e que acha um culpado, um vilão para tudo que a gente passou, né, na vida, né, por algo que a gente passou. E eu também já passei por isso, né, de acontece algo, né, de ficar que eu tenha ficado chateada, magoada, né, no passado, e daí dizer, ai, porque a pessoa me magoou, porque a pessoa me ofendeu, e na verdade é algo que a gente precisa curar, né, criar uma independência emocional, né, para o que vem de fora não nos atingir. E esse vício de encontrar culpados, isso às vezes chega a ser até sério, né? Porque tem pessoas que elas estão com tanta fragilidade emocional e a autoestima baixa que quando elas pensam que o outro não deu o que ela esperava, ela começa a atacar a pessoa e começa a chamar a outra pessoa que a pessoa é culpada por isso, por aquilo, aquele outro que aconteceu na vida dela. E daí é algo já mais vício. O vício 5, a necessidade constante de se exibir ou mostrar o que está fazendo, reflete carência, dependência e impertinência. Isso, eu já vi essa situação. Geralmente a gente vê primeiro nas crianças, né? Que as crianças, elas, às vezes, elas fazem arte para serem notadas, por causa que elas querem ser notadas pelos pais, e elas acabam ali, às vezes, fazendo travessuras. Mas os adultos também acabam fazendo isso. Tem situações assim que tem pessoa que acaba exagerando assim nessa coisa, assim, ela pensa que ela tem autoestima e na verdade ela busca algo incansável com o seu corpo, e a gente vê nitidamente que a pessoa está fazendo aquilo ali para chamar a atenção de outras pessoas. E a pessoa, ela acha que ela tá com autoestima lá em cima, mas na verdade é totalmente o contrário, é falta de autoestima, porque a pessoa faz de tudo para chamar atenção. E o vício 6, vício de ter razão. A compulsão em estar sempre certo, o que frequentemente leva à vaidade, à agressividade, à arrogância e grosseria. Isso aqui a gente vê, né, corriqueiramente. E com o tempo, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, vai prestando atenção e deixando de lado muitas coisas. A gente não quer mais estressar o corpo nem a mente, e a gente vai deixando de querer ter razão. A gente percebe que o que mais vale é a gente ter paz, paz de espírito, paz no corpo, até por causa que nos estudos, né, vocês podem pesquisar aí que corpo ácido é que cria as doenças. E para um corpo
ser saudável, o corpo precisa estar alcalino. O corpo não pode estar ácido. E a acidez é pelo estilo de vida, pela falta de exercícios, pelo estresse. Tem pessoas que viciam tanto a reagir aos acontecimentos que ela pensa que reagir, gritar e se estressar e ser, né, espernear, ela pensa que isso é uma forma de dizer que ela sabe se defender, mas na verdade é só a criança interior dela gritando por socorro. Porque quando a gente não sabe dialogar, conversar, a gente pode se defender e mostrar nossa postura através do nosso autocontrole emocional. Então esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu até compartilhei lá na rede vizinha um vídeo que eu vim aqui no meu espaço holístico e tava um silêncio e eu comecei a fazer uma meditação, assim, fazendo uma retrospectiva sobre certos assuntos, e me veio assim uma resposta tão clara quanto água cristalina, né? De um ocorrido que antes eu era aquela pessoa, né, muito passiva. Eu sabia que eu tinha razão e eu sou aquela. Agora eu aprendi, né? Agora eu me afasto dos lugares e das pessoas e agora eu já sei me expressar, né? Porque vem de uma educação, né, que a gente não podia muito mais uma educação mais passiva, né? Que tinha que pensando que ser uma pessoa boazinha, né, é você dizer amém para todos, né, para tudo. E recentemente até, né, eu fui numa terapeuta, numa magicona, né, e eu comecei a dizer, é que eu passei por tal e tal coisa, e que me falaram algumas coisas e que não era verdade, eram inverdades, e aí eu tinha ficado chateada, e a energia tinha baixado a energia, e eu tô coçando o nariz agora, mas não é mentira. Eu acho que eu tava comendo doce, e eu não tô mais acostumada a comer doce. Tava comendo doce de leite, e eu não tô mais acostumada. Eu ouvi recentemente uma pessoa dizendo que quando coça o nariz é mentira, mas não é mentira. Quando como pipoca também com açúcar me dá tipo uma coceira no nariz, parece uma alergia por causa que eu não como doce. E daí a magicona falou assim, as pessoas só fazem contigo o que você deixa que elas façam com você. E ali veio assim, ainda bem que eu tava sentada, por causa que a gente pensa que a gente é coitada, que a gente é boazinha, que a gente é uma boa pessoa, e as pessoas falam as coisas e a gente se magoa, e daí tu vai ficando nesse vício, nesse círculo vicioso, né? Isso não deixa de ser um círculo de vício, porque você vai viciando naqueles hormônios ali, né, de estar ali naquela estagnação, naquela mesmice, e às vezes até você deixa as pessoas fazer contigo as coisas, às vezes até por carência, porque você não quer se sentir rejeitado, aí você se sujeita. Então, aí ela disse assim pra mim, a magicona falou assim, a terapeuta, seja superior. De hoje em diante, sempre lembre, nunca mais esqueça, você é superior, você não é porque você é mais que as outras pessoas, mas também você não é menos que ninguém, você é superior, porque cada um veio aqui na Terra com a sua essência, veio aqui para fazer algo maravilhoso, e a gente tem que resgatar isso dentro da gente, né? E mandar embora as carências. Eu estou falando isso para você, para vocês,
Não é para expor a minha vida pessoal, é por causa de que eu prometi que o meu trabalho vai ser principalmente para as mulheres, porque como eu percebi que os desconfortos, como é que eu vou achar uma palavra que para mim não, porque eu não quero expor a minha vida pessoal, uma palavra assim, como as mulheres atacam umas às outras. Meu Deus do céu. E daí eu prometi que o meu trabalho, agora eu compreendo, né, que o meu trabalho aqui veio para trabalhar com as mulheres, levar adiante o que eu sei, o meu conhecimento, principalmente através dos escaldapés, por causa que eles atuam aterrando, trabalhando no hormonal e no emocional e no mental das mulheres através do escaldapé, através dos pés, das ervas. E eu prometi que o meu trabalho vai ser voltado para as mulheres. Por causa que uma mulher com autoestima elevada, com autoestima boa, blindada, a mulher, ela vai, como diz a Elaine Eurives, ela falou assim, no meu condomínio não se fala de fofoca, de né, tentando, como é que eu vou dizer as palavras? Um tentando ir contra o outro no meu condomínio. Ela falou em outras palavras, né? Mas é isso, né? No meu condomínio tem pessoas falando de contratos, falando de parcerias, não tem essas coisas de, vamos dizer assim, de baixaria. E, e é isso, as mulheres têm nossa, tem tantos talentos dentro de si mesma, né? E a gente estando, né, no sagrado feminino nosso, a gente ativa a nossa beleza interior, ativa tudo que a gente tem de mais belo dentro de si, e principalmente quando a gente está em equilíbrio, a gente ativa, né, aqui no nosso terceiro olho, né, a gente ativa a nossa intuição, a nossa capacidade de ouvir a nossa intuição, por causa que as ideias, elas só chegam para as mulheres que elas estão em paz de espírito. O resto é bobagem, porque senão a mulher está no automático, estressada. Que intuição que vai vir? Uma mulher que está estressada, gritando, esperneando uma contra a outra? Mentira, sinto muito dizer que... e agora chegou uma intuição para mim. Mentira. Uma mulher que não está em paz consigo mesma, uma mulher que ela não está ali, vamos dizer assim, trabalhando em conjunto com outras mulheres, ali sorridente. As mulheres podem fazer tantas parcerias, e uma ajudando a outra, passando seu conhecimento adiante, sem inveja, sem malícias, e sem uma ficar procurando pelo em ovo, sem uma ficar procurando defeitos na outra. Meu Deus! Se as mulheres despertar, vamos dizer assim, 20% que seja, né? A gente pode ir muito além, despertar os 100% que a gente tem de capacidade. A gente pode fazer tanta coisa maravilhosa. Uma apoiando o negócio da outra, o trabalho da outra. Se eu for aqui, deixa seu comentário aqui embaixo sobre o vídeo, e se alguma experiência que você passou, e sobre uma ideia de como uma mulher pode ajudar a outra a divulgar o trabalho dela, a estender a mão e levar uma palavra, né, como é que eu vou dizer, uma palavra assim, de autoestima, né, pra gente... E hoje a gente vê, né, na internet tantas mulheres empreendedoras, e pode ser tão mais leve, né? E outra também que eu tenho, acho que agora eu já pulei um pouco lá dos vícios, já tô indo pro empreendedorismo feminino. O quanto eu vejo de mulheres comentando, principalmente, né, da falta de apoio das próprias amigas, que as pessoas preferem comentar e comprar lá dos famosos do que comprar da sua própria amiga, né, do seu próprio bairro, da sua própria cidade. E a gente
Imagina só para nossa cidade ser bem vista e bem quista e ter os holofortes para as outras pessoas que moram em outras cidades. Imagina se a gente, quanto mais a gente fizer por nosso empreendedorismo na nossa cidade, principalmente o feminino, imagina o tão lindo que é isso, ainda mais hoje que tem as redes sociais, a gente mostrar isso para os demais, que na nossa cidade tem mulheres empreendedoras, que tem mulheres que estão né, se sustentando, que estão aí, imagina, é tanto assunto, né, se a gente for parar para pensar. Porque quanto mais mulheres felizes, né, muito melhor. Mais casas felizes, mais mães felizes. Então vamos lá para a gente fechar. O cérebro, ele cria protocolos. Exemplo, te faz agir no piloto automático, criando micro hábitos, ações, comportamentos, reações, e você pensa que é você que está dominando o seu dia a dia? Essa é uma pergunta. E na verdade você só está programado para agir assim, de acordo com as vivências, e se você der um caminho certo para o seu cérebro, sua vida vai mudar. Então, se você quiser fazer escolhas conscientes, aqui eu coloquei lá essa postagem aqui é lá do lá do Instagram da Rede Vizinha, que daí eu coloquei ali o link na minha bio, que a pessoa assiste o vídeo lá no meu site e agenda a sua sessão, mas você está livre se quiser ir lá dar uma pesquisada ou ficar aqui com esse conteúdo do vídeo. Um ótimo 2026. E para um ano ser diferente, a gente precisa mudar e tomar atitudes. Isso é que faz um ano novo. Até mais! Curta o vídeo, compartilha e, como diz aquele, acho que é a palavra raipa o vídeo, né? Para dizer que gostou. Então deixa seu comentário. Tchau!